Nessa aula vamos falar sobre grid, que é um outro sistema de layout. Então, assim como nós temos o posicionamento por float, posicionamento, a criação de layouts usando o método float ou posicionamento, e também nós temos, como nós vimos na aula passada, no último vídeo, sobre o flex, nós temos o grid. E o grid ele é uma estrutura mais complexa do que o flex. O flex ele consiste numa linha que pode ser estendida a diferentes linhas ou uma coluna que pode ser estendida a diferentes colunas. Isso é o comportamento flex. O comportamento grid ele é um comportamento que já vai definir por padrão o conceito de linhas e colunas. Então, ao se definir um grid, nós já podemos definir quais são as linhas que ele tem, quais são as colunas que ele tem. E uma vez definidas essas linhas e colunas, é possível fazer uma série de flexibilidades ali. Fazer a expansão de linhas, expansão de colunas, como se fosse mesclar células, se a gente estivesse usando um Excel ou uma planilha, a opção de mesclar células e coisas do gênero, certo? Então o grid ele vai entrar muito numa posição assim, como se fosse uma tabela de dados, uma forma ainda mais, o que grid significa um quadro, né? Um quadro de distribuição ali de linhas e colunas, certo? Bom, ele vai tornar a criação de layouts sem usar float e posicionamento, sem usar também o flex, claro. E aí, de um modo geral, a gente vai definir um container, assim como a gente tinha lá no flex, também vamos definir um container e os itens desse container para a gente poder administrar e fazer coisas. E aí a gente vai ver algumas propriedades do container e algumas propriedades dos itens, certo? Bom, então para trazer uma ideia, uma imagem ilustrativa, nós vamos definir então quantas colunas o nosso grid vai trabalhar. E aí é possível definir apenas a quantidade de colunas. E uma vez definida quantas colunas, a gente vai colocando os elementos lá dentro, os grids itens, e esses itens vão se adequando às colunas. Então, se eu tenho 3 colunas, cada coluna pode ter um tamanho, e aí, na medida que eu tiver 4, então eu vou ter os 3 primeiros e o quarto, e assim sucessivamente. É possível também definir apenas as linhas. Então, eu vou e defino apenas as linhas, e na medida que eu vou colocando elementos, ele vai ocupando as linhas de acordo com a quantidade de elementos que eu tenho. E se eu tenho mais elementos, mais linhas serão ocupadas. E a gente tem o que eles chamam de row gap ou call gap, column gap, que é o espaço entre os elementos. É possível definir tamanhos para esses espaços, certo? Para controlar a distância entre cada coluna e coisas assim, tá bom? Bom, e aí a gente vai então definir um container. Como que se define um container grid? Bom, assim como nós definimos um container flex, a gente vai usar a propriedade display, exatamente a mesma propriedade, só que agora o valor dessa propriedade vai ser a propriedade grid, não mais a propriedade flex. E aí, para se definir o tamanho da grid, o que nós vamos utilizar? A gente vai usar ou grid template columns, ou grid template rows, ou ambas, certo? É possível usar ambas as possibilidades. E aí a gente define só colunas, só linhas, ou linhas e colunas. E o que nós podemos definir? Bom, se a gente quer 4 colunas, então a gente vai colocar 4 valores ali. Se você quer todas do mesmo tamanho, você vai usar só a palavra alto, e o alto vai ocupar todo o espaço. Se você quer duas, sendo uma de um tamanho, a outra que completa, você vai colocar então o tamanho de uma e a outra vai colocar alto. Então, a quantidade de elementos que você colocar no Grid Template Columns é a quantidade de colunas que você vai ter. Assim como a quantidade de linhas que você colocar no Grid Template Rows é a quantidade de linhas que você vai ter. E aí os tamanhos, você pode colocar em pixels, em porcentagens, em tamanhos de EM, por exemplo, certo? É bastante relativo aqui. Você vai conseguir definir, então, qual é o seu template de colunas e de linhas que você precisa. Diferente do Flex, por exemplo, que a gente vai definindo um item por item, né? Aqui não, a gente define para uma coluna, para uma linha. E aí é possível definir, então, ambas as coisas ou apenas uma delas. Bom, uma vez que definido isso, a gente tem também a forma de alinhamento horizontal e vertical, como nós tínhamos no Flex, e é a mesma propriedade, inclusive, Justify Content. Mas nesse caso, os valores serão diferentes. Nós temos uma série de valores distintos: Space Evenly, Space Around, Space Between, Center, Start e End. Tá? E aí cada um tem um efeito específico, vale a pena depois testar esses efeitos. Assim como o alinhamento vertical, que vai ser por meio do Align Items, e aí a gente vai definir também esses valores disponíveis,
certo? Então, uma vez definido os alinhamentos, mas agora o alinhamento funciona um pouquinho diferente, porque a gente está falando de um grid, né? Mas uma vez definido esses elementos, a gente vai ter o comportamento de linhas e colunas. Eventualmente, pode ser que a gente defina um layout ou uma estrutura e queremos que uma célula ocupe um espaço de outras células, ou seja, fazer o conceito de mesclar ali. E aí a gente tem a opção de mesclar colunas e mesclar linhas, certo? Então, para expandir colunas, a gente vai usar o grid column, e aí esse elemento ele vai no grid item, ele não vai lá no elemento do container, do grid container, ele vai ser definido no item. Tá? Então, um item específico, e aí existem duas possibilidades. A primeira é dizer onde ele começa e onde ele termina, onde aquele elemento tem que começar e terminar, certo? Só que o terminar é até aquele ponto. Então, quando eu defino que um grid column vai ocupar 1/3, estou dizendo que ele vai começar no elemento 1 e vai preencher o elemento até chegar no 3, ou seja, ele não vai ocupar o elemento 3. Então, nesse caso, eu estou definindo que uma célula vai ocupar duas colunas, começando na 1 e terminando antes da 3. Mas é possível também usar a palavra span. E aí, quando usar a palavra span, eu dizendo assim, eu quero que a partir daquele item, eu quero que ele ocupe tantos itens. Então, nesse caso, veja que eu quero que ele comece no item 2, eu quero que ele comece na coluna 3 e ocupe dois espaços. Então, ambos as estruturas, as declarações, ocupam uma coluna, ocupa dois espaços. No entanto, na primeira coluna, eu estou dizendo onde ele começa e onde ele termina. Na segunda coluna, eu estou dizendo onde ele começa e quantos espaços ele ocupa. Então, de uma forma mais intuitiva, essa abordagem usando a palavra span é mais fácil de entender, porque a gente define onde ele vai começar e quantos elementos ele vai consumir, vai ocupar. Assim como nós temos essas possibilidades com relação a expandir as colunas, nós podemos também expandir as linhas. E o comando é muito parecido, a propriedade é muito parecida. É o grid haul, ao invés de ser o grid column. Certo? No grid haul, então a gente vai definir qual é a linha que ele começa e aonde ele vai parar, ou qual a linha que ele começa e quantas linhas ele vai ocupar. Certo? A partir daí, vale a pena a gente ir para os exemplos, que vai ficar tudo mais fácil de entender. Ok? Então eu preparei um exemplo aqui inicial e aí a gente vai modificando esse exemplo inicial a partir das propriedades para ver o que vai acontecer. Então vejam bem, eu defini um grid container e aí eu tenho grid itens aqui, uma série de grid itens, certo? 9 grid itens. E aí veja que eu tenho 1, 2, 3 e 4 colunas e eu tenho 3 linhas. Foi definido dessa maneira. Ok? E aí as minhas colunas então estão ocupando esses espaços, esses tamanhos, né? Então eu tenho um tamanho pequeno, um tamanho médio, um tamanho grande e um tamanho menor ainda. Nas colunas e nas linhas eu tenho uma maior, uma média e uma pequena, certo? Vamos ver como isso foi declarado? Então eu tenho lá primeiro definindo o border box, só para o box sizing, border box, só para garantir que o padding e a borda ocupem o espaço dos elementos, isso está sendo aplicado para todos. E aí eu começo. O meu container, ele tem um display grid. E eu estou definindo então um template de coluna aqui para ele. Veja que eu defini 80 pixels, 200 pixels. Então a primeira coluna tem 80, a segunda tem 200, a terceira é alta, ou seja, o espaço que eu tenho disponível. Então se eu diminuir o espaço da minha janela, quem que vai mexer no tamanho? Só a coluna 3. Por quê? Porque a coluna 3 eu defini como alto. As outras eu defini um tamanho para elas, certo? Se o tamanho ficar menor, é claro, isso vai causar um problema, os elementos vão sumir, ou vai gerar, na verdade, barra de rolagem aqui, ó. Só que o elemento alto vai ser o definido, é o que vai ser modificado de acordo com o tamanho da janela que eu modifico, ok? E aqui isso porque a gente está falando das colunas, e eu também defini um tamanho para as minhas linhas, só que das linhas eu defini em porcentagem, então eu defini que ele é 60%, que ele é alto e que ele é 10%. Note que aqui, se eu modificar o tamanho da janela, tá, todas as propriedades, todas as colunas vão ser afetadas. Por quê? Porque aqui a gente está falando agora de um posicionamento relativo. Então, ele vai ocupar 60% da janela, certo? Mas aqui eu tenho um tamanho mínimo aqui. Ok. Então, eu não preciso definir as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu vou comentar aqui as linhas.
o que vai acontecer? Se eu comento as linhas, então todas as linhas passarão a ter o mesmo tamanho. E aí eu posso colocar quantas linhas eu desejar. Ou seja, se eu colocar mais elementos, ele vai ocupar mais espaço. Ó, veja que eu vou colocar mais um div aqui, vou chamar de item 10, certo? Ó, e vou colocar que ele é da classe grid item, só para ele ter a cor e o formato, grid item, por exemplo. E aí está lá o meu elemento 10 ocupando o espaço da primeira coluna, ok? Veja que o grid item 9 eu formatei ele de uma maneira diferente das outras células, mas a gente já chega lá. Bom, e se eu defino somente as linhas? Então, as colunas serão automáticas, né? Ele vai se adequar de acordo com... Veja que ele vai fazer mais colunas. Por quê? Não, ele fez 4 colunas do mesmo jeito. Porque a quantidade de elementos que eu tenho foi suficiente para... copiei aqui, defini três linhas. Tá. Só que por um acaso ele está ocupando aqui porque eu fiz esse span aqui. E esse span que está quebrando a diagramação aqui, né? Normalmente a gente vai... Acho que normalmente é mais fácil trabalhar com colunas. Acaba sendo uma forma mais natural, tá? Porque a gente normalmente está estruturando os elementos em coluna. A gente veja que eu vou fazer aqui um exemplo para colocar todas as colunas do mesmo tamanho, por exemplo, alto, 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 e aí a gente pode escolher quantas colunas a gente deseja só com alto. Ó. Então eu posso colocar alto, 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 aí eu vou ter 3 colunas. O que está quebrando aqui é esse meu grid 9. Deixa eu comentar esse item aqui primeiro, porque eu estou forçando ele ter um determinado número de elementos. Então quando eu comento esse item, e aí, na medida que eu coloco mais elementos, ele vai se ajustando ao que eu preciso. Se eu colocar 4 colunas, ó, ele vai ter 3 linhas. Se eu colocar 5 colunas, ele vai ter 2 linhas. Por quê? Porque ele tem 10 elementos. Tá? Se eu deixar só 2 colunas, opa, desculpa aqui. Se eu deixar só 2 colunas, alto e alto, ele vai ter então várias linhas, 5 linhas. Então, talvez seja mais fácil a gente definir uma dimensão, a não ser que você tenha um número exatamente, um número contado de quantos elementos você quer trabalhar. E aí, se você quer ter diferentes tamanhos, é possível. Então, por exemplo, eu quero que o primeiro aqui tenha um tamanho fixo. Vou colocar aqui um tamanho qualquer, por exemplo, 100 pixels. Então, ele vai definir um tamanho para a primeira coluna. E aí a gente pode fazer, por exemplo, uma galeria de fotos, uma galeria de alguma coisa, de uma lista de itens, produtos de compra. Se eu fosse fazer uma, uma lista de produtos, seria um mecanismo para utilizar, porque daí eu poderia definir quantos boxes eu quero e é uma coisa fácil de customizar. Começa com 2, se eu quiser depois eu posso colocar 3. E aí é possível a gente trabalhar com aquele design responsivo, né? Na medida que a janela fica maior, que é com o Media Carry, na medida que a janela fica maior, eu posso ter mais uma coluna. Então, a partir de tal tamanho, eu posso ter 3 colunas. A partir de tal tamanho, eu vou ter 2 colunas. Então, com isso, a gente tem um conteúdo que se ajusta ao tamanho da janela que a gente precisa, tá certo? Bom, então, e aí por fim, eu acho que é legal mostrar que é com relação às expansões, certo? Então eu venho aqui, vou definir, eu quero que o meu item 9 comece na posição 1 e se expanda 2 colunas. Então o que vai acontecer com ele? Veja, o meu item 9 começou no item 1 e se expandiu por 2 colunas. Ok? Eu defini um layout de 3 colunas, então é isso que aconteceu. Eu quero que ele comece no item 2, por exemplo. Ele pode começar no item 2. Então ele vai começar no item 2 e vai ocupar 2 colunas. E assim a gente tem também a opção de definir, por exemplo, eu vou criar aqui um item 3 aqui, só para vocês verem, ele ocupando, venho aqui colocar um item 3 aqui, uma classe item 3. E aí eu vou definir a classe item 3 e vou fazer ele fazer item 3, e aqui eu vou usar um grid hall, e eu vou pedir para que ele se expanda, certo? Então eu quero que ele comece na linha 1 e ele faça um span de 3 elementos. Então veja que... Não, aqui é a coluna, né? Desculpa. Né? Então eu quero que ele fique na coluna 3 e se expanda 3... na linha mesmo, tá certo. Então, na linha 1, expanda para 3 elementos. E aí ele vai ocupar então esse espaço aqui, certo? E aí a gente vai montando
conforme a nossa necessidade, né? O que é esperado? Ah, eu espero que isso aconteça, eu quero que tal coisa aconteça. E assim a gente vai montando o nosso layout. Cabe, talvez, pensar na estrutura que se deseja, fazer um desenho e aí sim, a partir disso, tentar não deixar muito complexo, né? Principalmente no início, até se pegar a forma de se trabalhar, às vezes compensa trabalhar apenas numa dimensão. Por exemplo, aqui está bastante complexo, porque a gente está fazendo expansão e às vezes não é necessário, né? A gente pode vir aqui, ó, se eu comento essa parte, eu passo a ter os elementos distribuídos da forma como uma coluna, por exemplo. E aí eu trabalho com a quantidade certa, venho aqui, defino, eu quero. Então eu tenho. Cada elemento é independente, tem o seu espaço aqui dentro, posso usar posicionamentos absolutos, posicionamento relativo e até mesmo alguma coisa fixa, caso a gente tenha necessidade, certo? E no próximo vídeo a gente vai falar sobre as camadas que são criadas quando a gente coloca uma certa complexidade e até mesmo a gente vai ver a questão da expansão, quando um elemento se expande mais do que o tamanho que ele comporta e como a gente pode controlar esse comportamento dos objetos. Isso tudo vai ajudar na definição dos nossos layouts, ok? Então até o próximo vídeo.